aí, como vocês viram, a maior parte da comunicação, ela não é verbal. Ela é puramente telepática. A gente se comunica basicamente por telepatia. Então, o contato, ele começa muito tempo antes. É igual você chegar num lugar e perceber uma energia estranha, ninguém precisa falar nada, você já sentiu que de repente você não é bem-vindo. Ou as pessoas te olham, nossa, realmente está todo mundo me esperando, é tranquilo. Então, essa sensação, né, o ser humano ele está se comunicando telepaticamente muito antes da fala, muito antes da questão física. Por isso que o mais importante é você se investigar e você se trabalhar para você ir aos pouquinhos se abrindo para o contato. E aí, nesse estudo, mostrou que a rejeição social, né, a ausência de vínculo, ela gera uma dor profunda. Então, o que é fundamental para um mamífero? Pertencer, o grude, a proteção, tudo isso que a gente já falou. Né? O que é fundamental para um mamífero humano? Contato, proteção física, térmica, atenção, poder se mover, pertencer, ter comida, água, capacidade de se expressar. Qual a diferença do impacto de um choque no humano e no animal? A mente. O animal, ele passa por um choque, né, vamos dizer, uma ameaça à vida, ele tem o processo todo biológico no corpo de defesa, mas depois ele não fica pensando o resto da vida. O ser humano, ele tem a mente. Então, uma vez que ele passa algo no seu início de vida e que fortaleceu nas fases iniciais da vida, ele vai depois ficar pensando nisso, pensando. Então, pode estar bem velhinho, mas ainda está com o pensamento de pequenininho. Então, se for um pensamento que apoia, legal, né? Se for um pensamento que é difícil, vai ficar o tempo todo como aquele fio invisível puxando para trás. Então, as causas de choque, né, de um impacto numa criança, num mamífero, são as questões de falta de contato, abandono, exclusão, não pertencimento, quando você não tem o seu limite preservado, enfim, tudo que tem a ver com o grupo. E aí, olha só que interessante, né? A gente falou muito sobre essa questão do tato, que tudo passa pelo contato. Só que esse tato, ele não é só o físico, é o tato ainda na energia. Então, a gente nasce naquele contato, né, do nós, naquela intimidade, aí tá recebendo tudo nesse tato do nós, o tato com os pais, depois você vai experimentar esse tato do mundo, vai você trazer a sua experiência para o mundo, depois você vai ver o que realmente é seu, de novo com esse contato com o mundo e vivendo a sua vida no seu tato, para que depois você realmente compreenda que você é um ser espiritual para aprender a se relacionar com o mundo de uma forma muito mais leve e muito mais prazerosa. Então, é como se a partir dos 63 anos é esse tato que você está bem excitado com você, mas muito aberto para essa consciência espiritual do mundo. Então, é esse movimento dessa qualidade da compreensão do tato que vai modificando ao longo da vida. No início fica bem físico e depois você com essa consciência de que tudo na vida é conexão. Então você entende essa conexão espiritual e aí por isso você vai ficando sem medo, com mais presença e com mais tranquilidade, entendendo que a vida humana ela é uma jornada. Então, isso aqui a gente já falou no encontro passado, né? Em cada fase. Eu gostaria que vocês passassem os olhos pela idade, só pela idade, não nem se importar muito com o que está escrito. Qual idade vocês gostariam de trabalhar agora? Qual idade vocês gostariam de fazer uma dinâmica? Então, feche os olhos, encosta onde você está sentado, relaxando o seu corpo. Pense em alguém que você gostaria de fazer contato, a idade que você gostaria de fazer esse contato.
uma idade importante da sua vida que você gostaria de relembrar ou de reparar. Respira, solta. E deixa vir a imagem que vier para você. Visualize essa pessoa que é você nessa idade. Que roupa está usando ou o que está fazendo. O que essa pessoa que é você registrou de contato com o mundo. Você percebe que ela se contrai ou se expande? Ela sente que é bom fazer contato ou é ruim? Como é a percepção do seu entorno? Sente que as pessoas apoiam? Ela pode interagir? Ou é preferível ficar mais recolhida? Tem algo que é bom relembrar? Ou tem algo que preferia esquecer? Seja o que for que você vivenciou, difícil ou bom, já passou. Respira, inala grande, exala. E ao respirar, dê um espaço para o novo chegar. Lembre de algo muito bom, de um contato bom na sua vida. Seja na natureza, seja com pessoas, não importa. Permita seu corpo relembrar como é fazer o contato de uma forma prazerosa e segura. Acompanhe as mínimas sensações pelo corpo. Inala grande. E abre os olhos. Isso. A gente pensa que o recém-nascido, a gente, né? Mas falando a gente no sentido coletivo da maioria, né? Pensa que um bebezinho, ele nasce limpo, sabe? É como assim, ele não tem, assim, é como uma página em branco, né? Como se não tivesse nenhuma história. E é interessante que quando você vai estudar antroposofia, você é convidado sempre a se perguntar: quem é essa alma que está chegando? Quais são os dons desse bebê? O que ele veio para desenvolver? Quais são os seus desafios? Então você tem já uma consideração para entender que aquela alma que chega, ela já tem uma inteligência enorme. E aí, como se considera dessa forma, existe um respeito para esse ser. Então, o que eu vou estar ensinando para esse ser? Já que ele é tão inteligente e ele absorve tudo do mundo de forma tão rápida, registra tudo, eu tenho que ter cuidado de como eu faço esse contato, o que eu falo, da forma que eu falo, da forma que eu olho, da forma que eu coloco um cheiro, da forma que eu apresento um paladar, porque ele está realmente começando a fazer as conclusões sobre esse mundo. E a forma que eu conduzir é essencial para que ele possa aproveitar, estar mais pleno na sua vida. Então, a gente sabe que as sensibilidades elas são fundamentais para qualquer animal sobreviver. Por exemplo, um olfato, ele ajuda você a perceber um predador. Uma sensibilidade dolorosa, ela previne que você fique lá colocando o dedo aonde não tem que colocar para não doer.
A sensibilidade gustativa, ela vai dizer o que você pode comer. Então, se eu comi algo ruim, o meu corpo tem que perceber se é um veneno para colocar para fora, né? O vestibular e o equilíbrio te dá a sensação de você poder caminhar na terra, ficar sobre o seu próprio eixo. A sensibilidade do movimento, se algo acontece, você pode correr, pode se proteger, pode se fugir. Então, todas as sensibilidades, elas são fundamentais para a nossa proteção. Porém, se por acaso aconteceu em uma dessas um registro difícil, eu fico com a sensação de que algo que, de repente, uma situação de briga em família, uma criança que passou uma situação de muita briga em família, parece que cheirar não é bom, sabe? Então, assim, cheirar esse ambiente não é bom, é perigoso. Então, ela pode ter uma memória que todo relacionamento é algo que traz desarmonia. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade de se relacionar porque tem a memória afetiva de que relacionamento é algo que vai gerar briga, que vai gerar conflito, que vai gerar dor. Então, dependendo do que você registrou, essas sensibilidades estão organizando o seu corpo. E os sentidos, eles nos dão a percepção do mundo. Então, a gente registra e reage ao mundo segundo os nossos primeiros registros de vida, né? A partir dos nossos sentidos. Com o início da vida, ela influencia todo o restante da vida, que foi o que eu já falei aqui. Então, a base é um tato. Então, o primeiro tato começa na gestação, nessa comunicação entre a mãe e o bebê. Então, o bebê ele vai aprendendo pela forma que a mãe e o pai interagem, por antecipação. Eu tive um casal que era muito engraçado. Quando o pai chegava em casa, o neném começava a pular na barriga da mãe, tipo um cachorro, assim, sabe? Ela falou assim, nossa, parece meu cachorro que fica pulando na hora que alguém vai chegar, porque o bebê ficava animadinho na hora que o pai vinha, sabe? Porque ele já sentia a presença desse pai. Então, nós realmente somos muito inteligentes, assim, quando pequenininho, vamos absorvendo tudo, só que absorve o que é bom, absorve o que não é bom. E dependendo das lacunas da relação, a gente pode estar mais sensível a uma questão do que outra, como, por exemplo, sobrevivência, proteção, respeito, capacidade, sentir que é apto ao relacionamento. Então, seja o que seja, gente, eu acho que, na verdade, todos nós temos alguma coisa. Acho que todo mundo tem algum contexto, um mais uma coisa, um menos uma coisa, e isso faz parte da vida, porque faz parte da vida humana. Então, a questão é como eu olho para isso. Eu vou olhar isso como um castigo, como aquela charge, ou eu posso olhar isso como uma possibilidade de reparação, de mais conexão, de mais interação, né? E isso você vai curando fazendo esse contato.